Saiu o Clip Studio Paint 5. Bom, eu não atualizava o meu tinha um tempo, e agora que saiu essa atualização eu achei super bacana. Então eu resolvi atualizar e também mostrar para vocês o que tem de novo e o que dá pra gente fazer de legal com essa nova versão do Clip Studio, que aí vocês já podem saber se vocês querem atualizar também ou não, ou se vocês querem ficar com a versão anterior mesmo. Bora lá? Bom, logo que eu abri o programa, ele já abriu com essas duas janelinhas aqui, ó. Essa daqui, honestamente, eu não entendi para que serve. Eu vou só fechar e depois eu tento descobrir. Eu não tô usando, não tá fazendo falta. Essa outra aqui, ela serve para aumentar ou diminuir a ponta da caneta que você tá usando agora. É a mesma coisa que você faz aqui, ó, do ladinho esquerdo. Ó, você agora pode fazer aqui também. Você vê a ponta da sua caneta aumentando ou diminuindo. Honestamente, para mim não faz muita diferença. Eu vi que essa janelinha tá aqui, mas ela tá ocupando um espaço que para mim é melhor prestar atenção no desenho. Então eu prefiro não utilizar isso aqui. Aqui também tem um controle de opacidade, para você que se importa com a opacidade da caneta que você tá usando. Mas tudo isso também tá aqui na janelinha que antigamente a gente conhecia como janelinha de Subtool, mas que agora na atualização mudou o nome, agora é Tool Settings. E também tem um atalho. Do lado da letra P no meu teclado, as duas teclinhas do lado direito da letra P, que para mim são um acento e um colchete, elas também diminuem ou aumentam se eu só apertar essas teclas. Como eu uso muito atalho do teclado, eu vou continuar usando os atalhos do teclado, que isso me ocupa menos espaço na tela. Um dos recursos mais interessantes que saiu nessa atualização é você poder desenhar figuras à mão livre. Vocês sabem que a gente tem aqui a ferramenta figura. Você pode desenhar diversas formas, retângulo, círculo, tudo isso com essas ferramentas aqui. Você precisa selecionar a ferramenta e então usar ela no seu arquivo para você conseguir a forma. Bom, agora eles fizeram uma coisa que simplifica isso. A ferramenta é extremamente simples de usar. A única coisa que você precisa fazer é riscar e segurar. Olha só. Antes você precisava, para fazer uma linha reta, você podia apertar o Shift e fazer assim, como eu já mostrei no vídeo anterior. Ou você pode usar essa ferramenta linha que eu usei aqui do lado. Agora você não precisa mais fazer isso. Agora você pode puxar uma linha reta e conforme você segura, ele estica essa linha. Quando você desenha, ela não sai reta de imediato, mas é só você não tirar a caneta da tela que ela fica retinha. E ela conserva a pressão da sua mão. Você percebe aqui nessa linha que eu fiz, ó, que ela tem mais peso aqui no começo, depois ela fica mais leve e fica mais pesada no final. Mas ela tá retinha, diferente de se eu só fizer uma linha à mão e soltar. Se você quiser a linha mais orgânica, você faz e solta que ela vai continuar orgânica. Mas se você quiser que ela fique reta, você faz e segura que o programa vai esticar a linha para você e ela vai ficar retinha. E isso não serve só para fazer linha reta, não. Olha que mágico. Quando eu faço um círculo e seguro, ele ajusta e faz o meu círculo virar um círculo perfeito. Bom, perfeito talvez seja exagero, mas ele fica todo certinho. E se eu fizer um triângulo e segurar, ele também vai ajustar e o meu triângulo vai ficar todo retinho. Olha que bonito. A ferramenta é perfeita? Não, ela tem seus defeitos. Às vezes você quer fazer um círculo e ele sai certinho. Às vezes você quer fazer um círculo e ela entende tudo errado e transforma ele numa figura com, sei lá, pontas, formas mais orgânicas. Às vezes você tenta fazer um círculo e ela entende que é uma outra forma e ela dá uma puxadinha nas pontas, que nem aconteceu aqui. Às vezes você tenta fazer uma coisa mais redonda e sai certinho. Então assim, a gente não tem uma previsibilidade 100% de quando a ferramenta funciona ou não. Mas você sempre pode usar o Ctrl Z e tentar de novo. Você pode tentar fazer até formas mais difíceis e isso vai facilitar muito no quê, né? Qual é a aplicação prática dessa funcionalidade? Arte final de cenário. Isso para arte final de cenário vai ser uma beleza, você vai ganhar muito tempo. Agora vamos testar uma coisa que eu estava querendo testar, que é com o que mais essa ferramenta funciona. A gente vai tentar usar aqui um brush e vai segurar. Ó, ele deu uma ajustadinha. Ficou perfeito? Não, mas ele deu uma ajustadinha. Vamos tentar com outro formato. Então, funciona também com as decorações.
ficou ótimo. Isso acaba tirando a necessidade de você usar a ferramenta régua algumas vezes também. Agora você não precisa mais jogar a ferramenta régua na tela e depois passar a decoração por cima. Agora você pode simplesmente usar a decoração e segurar a caneta, que ela vai ficar num formatinho mais firme. Deixa eu ver se funciona com outros formatos. Bom, ele suaviza, né? Não sei exatamente o que ele tentou fazer aqui não, mas ele deu uma suavizada na linha que eu fiz. Uma outra coisa que você pode fazer com essa mesma funcionalidade, tá? Você vai fazer o círculo, você vai segurar e você pode continuar movendo a caneta. Se você não tirar a caneta da tela, você pode continuar editando a sua forma. Você pode girar ela para um lado, para o outro, maior, menor. E assim você escolhe como você quer que ela fique. Quer ver? Vamos fazer com outra forma aqui, ó. Viu? Você pode fazer isso com várias formas. Isso também funciona na camada de vetor. Só ir ajustando. Se você não tirar a caneta da tela, você vai mexendo e você consegue editar a forma e ajustar para como você quiser. Com a linha, ó, o que acontece é que você pode inclinar ela na direção que você quiser, né? Uma vez que a linha não é exatamente uma forma muito complexa, mas ela fica presa no primeiro ponto e o segundo ponto você controla para onde ele vai. Algumas melhorias do Clip Studio 5, elas não são coisas que você vai selecionar e usar. Elas são mais como funcionalidades passivas. Então, algumas das principais melhorias dessa versão, da atualização 5, é a melhora na velocidade de carregamento. Então, os pincéis, em geral, todos eles, e o balde de tinta estão com a velocidade de carregamento muito melhorada. Então, a princípio, é para você conseguir usar essas ferramentas com muito mais leveza e com muito mais velocidade. Ah, mas o meu Clip Studio continua travando. Bom, isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser uma questão de hardware. É muito importante que você tenha um computador que aguente usar o programa. O programa tem requisitos mínimos e vamos encarar os fatos. A verdade é que quanto mais potente for o seu computador, mais liso os programas vão rodar. E o Clip Studio, como é um programa de edição de imagem, dependendo de quão grande sejam os arquivos que você faça, ou do que você faz nele, né, tipo animação, por exemplo, ou fazer uma revista inteira, ele vai demandar mais da tua memória RAM, né? Ele vai demandar mais no processador, vai demandar mais da placa de vídeo. Então, assim, tenha certeza de que você atinge pelo menos os requisitos mínimos, senão você vai precisar de um pouquinho de paciência com o carregamento. Isso vale para qualquer programa, não é só para o Clip Studio. Mas, dito isso, a gente está falando de um programa que vai funcionar também no tablet. Essa atualização ela não é só para PC, ela também vem para mobile. Então essa melhoria ela também vai funcionar no mobile para você que usa tablet. Bom, uma das novidades anunciadas para essa versão é a mão 3D. A gente vai abrir aqui, esse quadradinho aqui, ó, vai vir em todos os materiais, aqui embaixo no 3D, e a gente tem aqui, ó, a mão 3D. Tem vários formatinhos, tem mão mais forte, mão mais delicada, tem mão mais fofinha, tem uma mão mais simplória, mais cartoon, enfim, por aí vai. Você vai poder pegar essa mão e usar ela como base para fazer poses mais difíceis, né? A gente sabe que muito artista tem dificuldade com mão, então você vai poder controlar ela como você controla todos os objetos 3D. E aí aqui vocês vão ter que me dar um desconto porque eu não uso as ferramentas 3D do Clip Studio. Então eu não sei exatamente como que funciona. Mas se você for futucando, aí você descobre. Esse aqui parece que afasta para o lado, ó. Seja curioso, você não vai quebrar o programa não. E aí você pode tentar simular poses que você está tendo alguma dificuldade. Isso vai te ajudar a entender como que desenha essa pose. Bom, eu fiz um rabisquinho aqui rapidinho só para mostrar essa nova funcionalidade. Qual é o nome dessa funcionalidade nova? Não sei. O importante é para que ela funciona. Então, se liga aqui que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre ela. Às vezes, a gente tem um objeto que a gente quer puxar, encaixar para algum lugar, a gente percebe que talvez fosse melhor ele estar de outro jeito, e aí a gente precisa dar um Free Transform. E aí a gente dá o Ctrl T, mas qual que é o problema? É que é melhor trabalhar quando o objeto está alinhado, né, a parte de baixo. É que esse objeto aqui, ele está inclinadinho assim, ó, ele não está reto. Seria muito mais fácil se ele tivesse reto. Como que eu faria isso na versão antiga do Clip Studio? A gente teria que fazer uma gambiarra, a gente teria que tentar colocar ele alinhadinho assim com a linha de baixo, para depois dar um outro Ctrl T e aí você vê, ó, que aí sim a margem da transformação está acompanhando o formato e aí você pode transformar ele direitinho
sem distorcer muito, e colocar ele onde você quiser. Agora a gente pode fazer uma outra coisa e não precisa dessa gambiarra toda. Até porque isso nem sempre era possível com todos os objetos. Se o seu objeto já estivesse em perspectiva, isso ia complicar bastante, você não ia conseguir deixar ele retinho. Então, o que você pode fazer agora quando você precisar fazer esse tipo de transformação? Você vai apertar Ctrl T como de costume. Só que agora você tem essa linha laranjinha aqui embaixo, tá vendo? Essa linha laranjinha vai permitir que você ajuste a borda da sua transformação de acordo com o seu objeto. Então você pode segurar essa borda, ó, e mover. Percebe que ela não está movendo o objeto? Ela está movendo só a borda. A gente vai colocar, ó, ajustadinho aqui com a inclinação do nosso objeto. E agora você pode transformar ele como você quiser. Aumentar, diminuir, esticar, né, dar uma distorcida. Ou você pode apertar o Ctrl e fazer uma transformação mais personalizada, mais específica. No meu caso, o exemplo que eu fiz aqui, ele é muito mais simples. Eu vou só inclinar ele para o outro lado, vou encaixar aqui na mãozinha. Pronto, agora a pessoa está carregando uma bolsinha de mão e eu não precisei fazer grandes gambiarras para isso. Eu só precisei ajustar a minha transformação. Se ao invés disso, partindo daqui, eu quiser transformar esse objeto num objeto em perspectiva, o que eu vou ter que fazer vai ser, vou dar o Ctrl T, vou ajustar a borda aqui, vou usar o Free Transform para colocar o objeto na posição que eu quiser, confirmo a transformação e a partir daí eu posso ir ajustando. Eu posso dar profundidade para o meu desenho e para os outros elementos dele, para ele ficar do jeitinho que eu quero. E é isso, gente. Essas são as principais novidades dessa atualização do Clip Studio Paint, a versão número 5. Espero ter ajudado, espero ter tirado as dúvidas. Se ainda ficaram dúvidas, pode perguntar aí embaixo. Se eu não souber a resposta, eu vou descobrir para trazer para vocês. Não tem problema, tá? E é isso. Tchau, tchau! Até a próxima!